Eu quero estender um abraço querido, carinhoso a cada um de vocês que estão aqui e aos nossos amigos que nos acompanham aí à distância, onde quer que você esteja, que Deus te abençoe. Hoje nós estamos encerrando uma pequena série de apenas dois temas sobre o 13 Reasons Why Not. 13 razões por que não seguir pelo caminho do suicídio. Esse é um tema difícil, esse é um tema complicado para a gente abordar. Esse é um tema que normalmente nós não mexemos muito com ele. Nós estamos agora terminando o mês de setembro e já tem alguns anos que a Organização Mundial de Saúde tem dedicado o mês de setembro a campanha e a prevenção contra o suicídio, e a gente pegou uma carona nessa campanha para dedicar aí pelo menos essas duas últimas quartas-feiras desse mês de setembro para falar um pouco sobre esse tema do suicídio. E se você não esteve aqui semana passada, eu convido você a dar uma olhadinha no nosso canal do YouTube e entrar ali, tem informações interessantes. Eu não vou abordar aquelas informações. Ali eu explico o porquê que a gente usou esse tema, o 13 razões. Isso faz alusão a um seriado, a uma série do Netflix que fez muito barulho, e a razão pela qual a gente também entendeu que esse tema é relevante, é importante. A cada 40 segundos, uma pessoa tira sua vida em algum lugar do mundo. São cerca de 800 mil pessoas por ano que se matam. O dobro de homicídios. O suicídio, o volume de pessoas que se matam por suicídio é o dobro de pessoas que morrem por homicídio. E isso é alarmante, e esse tema precisa ser trabalhado, precisa ser conversado, a gente precisa entender um pouco melhor. No Brasil, os dados que nós temos são mais antigos, a gente não tem dados muito novos, muito atualizados, mas os últimos dados que a gente tem de 2015 falam ao redor de 30 pessoas por dia, o que já são dados bastante alarmantes. E no tema da semana passada, eu mostrei um gráfico que fala de uma curva ascendente, que também é preocupante, e a preocupação nossa os alvos que existem no Brasil é de reverter essa curva, pelo menos, para começar a colocar essa curva para baixo, e nós queremos fazer parte desse movimento para tentar reverter isso daqui. Na semana passada, a ênfase foi a partir da sociedade, da família, da escola, da comunidade, do condomínio, da igreja. O que nós podemos fazer para detectar pessoas ao nosso redor, gente da família, gente dentro de casa, pessoas que estudam com a gente, que trabalham com a gente, que convivem com a gente. Como é que a gente pode perceber alguns sinais, algumas mudanças que podem dar para nós um sinal de alerta, que podem chamar a atenção, para que a gente estenda o braço, estenda a mão, para oferecer apoio e tentar ajudar as pessoas que podem estar em dificuldade com isso. Hoje, eu quero inverter um pouco isso daqui e quero falar sobre o ponto de vista da pessoa que está em dificuldade. Talvez não seja o seu caso que esteja aqui, ou talvez seja. Ou talvez você conheça alguém que esteja passando por dificuldade. Ou talvez você que esteja assistindo, esteja convivendo com esse drama. Ou talvez em algum momento da vida você já tenha pensado nisso. Não é muito raro em um momento da vida passar uma bobagem dessa pela cabeça da gente. Há situações de frustração.
Há momentos de perda, há momentos de desilusão, há momentos que a gente passa, há momentos de depressão, há circunstâncias da vida em que de repente você se vê num vale, num buraco, e que você não encontra saída, e que pelo contexto em que você está, ou pelas coisas que cercam, ou pelos antecedentes que passam, ou até pela mídia, ou pela pressão social, ou pelos aplicativos, ou pelos sites que você já visitou, ou pelo blablablômetro de amigos, ou por qualquer outra circunstância, de repente você se sente levado a começar a pensar nessas coisas. E vou dizer uma coisa para você: nunca diga, eu não tenho esse problema. Nunca diga, não, isso aí é coisa de fraco. Todos nós corremos riscos na vida. E o maior risco que nós corremos se chama autossuficiência. Esse é o pior risco que a gente corre. Porque quando eu me sinto autossuficiente, eu não tenho coragem de pedir ajuda. Quando eu me sinto autossuficiente, eu simplesmente paro e entendo que o problema vai desaparecer. Não vai. Nós temos essa tendência a ser autossuficientes, especialmente os homens. E vou dizer mais uma coisa para vocês. 69% das pessoas que tiram sua vida são homens. Aliás, 79% dos que tiram sua vida são homens, embora 69% dos que tentam são mulheres. Aqui há uma diferença até de propósito. Tem muita gente que tenta o suicídio não porque enxerga nele uma solução. Tem muita gente que tenta o suicídio, na verdade, simplesmente porque, de alguma forma, quer chamar atenção. Não faça isso. Porque tentando chamar atenção, você erra na dose. E, em geral, os homens, quando tentam suicídio, não é porque querem chamar atenção. É porque eles sabiam que a coisa não estava boa. Mas foram se fechando, e fechando, e fechando. E cada vez mais fechando. A Bíblia menciona pelo menos 6 ou 7 casos de suicídio. 6, 7 se você contar Sansão. Todos homens. O mais famoso deles, Judas Iscariotes. Saul, primeiro rei de Israel. O escudeiro de Saul.
Mas quando a gente olha para a história, e especialmente quando a gente olha para a Bíblia, e vê todos esses casos, o que a gente vê, e fica claro para todos nós, é de que o suicídio não resolve nenhum problema. E o principal de tudo isso é que todos eles mereciam e tinham plenas condições de seguir em frente. Ou seja, a vida tem muito mais possibilidades e muito mais probabilidades do que a gente imagina. Judas traiu Jesus e numa situação muito difícil, muito complicada. Mas Pedro também traiu Jesus e a traição de Pedro não foi nem um pouquinho mais simples ou mais fácil do que a traição de Judas. A única diferença entre Judas e Pedro é que Pedro olhou para Jesus e Judas olhou só para si mesmo. Por isso que eu poderia gastar muito tempo tentando avaliar todas as coisas e todas as razões que podem levar, ou todas as possibilidades que podem levar a pessoa a tirar a sua vida. Isso não é foco. E já que o tema da nossa série é 13 razões por que não, eu decidi enumerar as 13 razões por que não. E claro que essa lista não é exclusiva, não é total. Tem outras listas, eu vi algumas outras listas, pesquisei, vi outras opções, mas eu fiz a minha. E a lista que eu fiz, eu encontrei na internet. E antes de ir para essa lista, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel. Desculpa, no primeiro livro de Reis, não é Samuel, é Reis. Perdão. Primeiro Reis, no capítulo 19. E quando eu abro a Bíblia aqui em 1 Reis 19, o título que tem desse capítulo na Bíblia, algumas têm título, diz assim: a fuga de Elias para Horebe. Eu não sei se você lembra um pouquinho do capítulo 18. Qual é a história que tem em 1 Reis 18? E eu vou relembrar um pouco para você. Durante o período do rei Acabe, o povo de Israel viveu um período de apostasia muito grande. E o rei Acabe destruiu todos os templos e todos os altares de Deus. Ele era casado com uma mulher que era sacerdotisa de um deus pagão chamado Baal. E Jezabel construiu grandes altares e templos a Baal. E trouxe centenas e centenas de profetas de Baal. E Deus cuidava do povo de Israel, e os profetas de Baal colocavam tudo que Deus fazia, eles diziam que era Baal que tinha feito. Deus mandava chuva, eles diziam: está vendo? Baal mandou chuva. O povo de Israel tinha colheitas boas, porque Deus abençoava Israel, eles diziam: está vendo? Baal
deu colheitas boas para vocês. Deus mandava crias boas no rebanho, e eles diziam, está vendo? O rebanho de vocês dá boas crias, porque Baal cuida de vocês. Eles tinham filhos lindos, fortes, saudáveis, e os profetas diziam assim, está vendo? Vocês têm filhos tão bons assim, porque Baal faz isso por vocês. E agora tragam os seus filhos e matem seus filhos. E Elias então mandou chamar os profetas de Baal. E mandou construir 2 altares. Você lembra da história? Um altar para Deus e um altar para Baal. E deixou os 450 profetas de Baal clamando durante o dia inteirinho. E eles pulavam, eles gritavam, eles se cortavam. E Elias chegou até a zombar um pouquinho deles. Grita mais alto, acho que Baal está dormindo. E não aconteceu nada. E Elias mandou cavar um poço ao redor do altar de Deus, mandou jogar água. E orou. E desceu fogo do céu, e diz a Bíblia que fez o quê? Consumiu a oferta. O que mais? Consumiu a lenha, o que mais? Lambeu o altar todinho, lambeu as pedras, lambeu a água, não sobrou nada. Elias vinha da maior vitória espiritual que qualquer profeta podia imaginar. E quando você olha para o capítulo 19, você vê Acabe voltando para casa, contando para Jezabel tudo o que tinha acontecido. Jezabel ficou enfurecida. E no verso 3, Elias, depois de ver todo o poder e manifestação de Deus, a Bíblia diz que Elias teve... Elias teve medo. E fez o quê? Fugiu. Bom, primeira coisa que eu vejo aqui é um mané. Um mané fugindo. O sujeito viu todo o poder de Deus, e ao invés de confiar no poder de Deus, o que ele fez? Fugiu. E chegando em Berseba, ele entrou num deserto, caminhou um dia, e chegou em Giesta, sentou-se debaixo, chegou num pé de Giesta, sentou debaixo dele, e orou pedindo o quê? Orou pedindo o quê? O que você enxerga aqui? Você está entendendo agora o que eu estou dizendo? Pode ser que você nunca tenha pensado em enfiar uma faca no próprio peito, ou tomar veneno de rato, mas pode ser que em algum momento você já conversou com Deus nesse sentido. Senhor, chega. Eu já fiz minha parte, estou cansado de sofrer, minha vida não vale a pena. Olha esse mundo, está tão fedorento, eu não aguento mais isso aqui, eu não quero mais. Isso não é natural. Isso não é normal. Deus colocou no ser humano vontade de viver. Ninguém tem vontade de morrer. Se você não tem vontade de viver, isso não é normal. Tanto não é normal que a resposta à oração de Elias, qual foi? Deus tirou a vida dele? Sim ou não? Não. O que foi que Deus fez? Ao invés de tirar a vida dele, o que Deus fez? Deu comida para o bicho. Alimentou e deixou ele forte para chuchu. Nem sei se chuchu é tão forte assim.
E a Bíblia chega a dizer assim, que com a força daquela comida, porque ele dormiu, de repente ele acordou, Deus falou assim, nem sei que verso que eu estou aqui, 3, levanta e coma, verso 5, 6, Elias olhou ao redor dele, viu na sua cabeça, havia pão assado, tinha brasas quentes, um jarro de água, ele comeu, bebeu, deitou de novo. Verso 7, o anjo do Senhor voltou, tocou nele, levanta e coma, e vai comendo, e vai comendo. No verso 8, então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, ele viajou 40 dias, 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Quando ele chegou em Horebe, no monte de Deus, qual foi a primeira coisa que ele fez? Qual foi a primeira coisa que ele fez? Olha na Bíblia aí. Entrou numa? Filho, isso se chama depressão. Se você não tem vontade de sair de dentro do buraco, você precisa de ajuda médica. Isso chama depressão. Não é normal você ter vontade de morrer. Não é normal as pessoas estarem cuidando de você, e você não querer sair da caverna, não querer sair do buraco. Deus está amando você, Deus está cuidando, Deus manda o sol, Deus manda a chuva, e tudo que Deus faz, você olha e se enfia na caverna de novo. Você precisa aprender a entender os sintomas que acontecem com você. Não tenha medo de pedir ajuda. Não tenha medo de pedir ajuda. Deus coloca uma rede de apoio, de ajuda e de relacionamento para você. Quando Elias se enfiou na caverna, logo em seguida do verso 8, veio a palavra do Senhor, e o que foi que Deus perguntou para ele? O que é que você está fazendo aqui? Eu não vou ler o restante do relato, você pode ler depois. Veio trovão, veio fogo, veio terremoto. Deus colocou isso aqui se chama teofania, é manifestação de Deus, poder de Deus se manifestando para dizer assim, Elias, eu estou aqui, você está com medo do quê? Ai, Senhor, eu estou sozinho, eu estou abandonado. Como você está sozinho? Está lotado de gente, Elias, que não dobrou seu joelho para Baal. Acorda, filho, sai da caverna. Então Deus não tem razão, Deus nunca vai dar para você razão para você morrer. Deus sempre vai dar para você razão para viver. Claro, vai chegar uma hora que chega, enquanto Jesus não voltar, todos nós vamos passar pelo descanso, isso aqui não tem jeito. Mas não tente antecipar as coisas, tem seu tempo, tem sua hora. Então eu enumerei as 13 reasons why not. 13 razões por que não morrer, 13 razões para viver. Essa é a minha lista. Se não gostar, faça a sua, tá? E manda para mim, que se eu gostar eu uso a sua. Mas a minha lista é a seguinte, primeira razão. Errar é humano.
Você merece uma segunda chance. Entendeu isso aqui? Você merece uma segunda chance. Muita gente não consegue conviver com seu erro. Pedro chegou para Jesus lá em Mateus 18, 21 e 22, Senhor, quantas vezes devo perdoar? O que Jesus respondeu para ele? Deus é o Deus da segunda chance. Jonas, chamado por Deus, fugindo, orou a Deus de dentro do ventre do peixe, no fundo do abismo. Deus estava lá para ouvir a oração de Jonas. Às vezes, quando nós erramos, a gente acha que não tem saída para a vida da gente. Então não tenha medo. Todos nós erramos e falhamos. Não tenha medo de encarar o passado e não tenha medo de encarar o futuro. Errar é humano. E Deus sempre dá uma nova oportunidade para você. Segunda razão. Deus cura. E Deus perdoa o passado. Eu sei que nem todas as coisas são fáceis de serem esquecidas. A gente tem consequências dos erros do passado. Mas Deus está pronto para cuidar da gente e para perdoar. 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e para nos purificar de toda a nossa injustiça. Deus cura, Deus perdoa. A terceira razão que eu enumerei aqui é que nós enfrentamos problemas na vida e tem problemas que nos trazem dores muito profundas. Mas da dor, Deus nos faz renascer. Deus transforma os nossos problemas em bênçãos. Os piores problemas da vida, Deus transforma nas maiores bênçãos para nós. As piores dores que eu já enfrentei na minha vida, aquelas piores angústias, hoje quando eu olho para trás, eu descubro que Deus transformou nas maiores bênçãos para mim. As piores perdas que eu convivi, Deus me deu as maiores vitórias. E lá em João 16, verso 20, Jesus disse assim: eu sei que hoje vocês choram, mas eu vou converter o seu choro em lágrimas de alegria. É isso que Ele faz. Então não se entregue à dor e à depressão. Ele sabe, Ele conhece as nossas dores, mas Ele converte tudo isso em bênção. A quarta razão que eu coloquei aqui é que nós não temos respostas para tudo. Mas mesmo as coisas que nós não compreendemos, todas elas estão trabalhando a nosso favor.
Romanos capítulo 8, verso 28 diz assim: todas as coisas contribuem para o quê? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando eu acho que a minha vida está desesperadamente perdida, quando eu acho que não tem mais saída, quando eu entendo que não tem mais jeito, Deus está trabalhando na minha vida, Deus está trabalhando em saídas, em soluções. E essa é a quinta razão que eu coloquei aqui. A vida e os problemas, ela tem muito mais soluções e muito mais alternativas do que a gente imagina. Quando você está dentro de um furacão, tudo que você enxerga ao seu redor é tempestade e furacão. Mas o furacão passa. Fora dele, quem está olhando do lado de fora, enxerga um mundo que você não está vendo. Quando eu estou no meio de um problema, tudo que eu enxergo está dentro do problema e eu só vejo o problema. Uma pessoa que está do lado de fora, enxerga um universo que eu não estou enxergando. E para aquela pessoa é tão fácil colocar a mão e me tirar do problema. E essa é a grande dificuldade quando eu estou encausulado ali, me fecho e não busco ajuda. Deus conhece todas as coisas. Deus é onipotente, Deus conhece soluções que eu nem imagino. Deus enxerga tudo. Mateus 10:30, Ele conhece cada fio de cabelo. Quantos fios de cabelo? Salmo 139, Ele viu os meus ossos, os seus ossos, antes que fossem formados. Ou seja, eu preciso confiar em Deus e deixar que Ele conduza as coisas. Porque a vida tem muito mais soluções. Não é porque eu não estou enxergando saída que o problema não tem saída. A sexta razão que eu coloquei é de que as nuvens, por mais escuras que sejam, elas passam. Uma das frases que eu mais gosto na vida: não existe nem bem e nem mal que dure para sempre. Quando as coisas estão bem para você, não seja arrogante. Porque essa fase boa passa. Mas quando as coisas estão ruins para você, não se desespere. Porque essa fase também passa. A nossa vida é feita de altos e baixos. O tempo todo a gente está oscilando. Não há nem bem nem mal que dure para sempre. Não é porque hoje está chovendo que vai chover para sempre. Não é porque hoje está chovendo que o sol desapareceu. O sol ainda brilha. Há duas maneiras em que eu devo me comportar na hora da tempestade. Quando chove de noite, eu não tenho o que fazer. Eu busco um abrigo e fico quietinho esperando a chuva passar.
Então, há momentos da vida que tudo que eu posso fazer é esperar um pouquinho, porque a chuva passa. Mas quando chove de dia, eu posso tomar uma atitude diferente, que é lançar voo, e a Sra. White fala sobre isso. Quando a águia desce para buscar comida, e ela vê as nuvens negras, ela não enxerga mais o seu ninho no alto da montanha, ela simplesmente solta um guincho de vitória e se lança contra as nuvens, e atravessando as nuvens, o sol está brilhando de novo. Às vezes eu espero um pouco a chuva passar, às vezes eu me lanço contra a tempestade e voo contra a nuvem. Salmo 34, verso 6. Se você quiser me acompanhar. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. As tempestades passam, então espere mais um pouquinho. A sétima razão para você viver é de que vale a pena orar e confiar no Senhor, porque Deus ouve as suas orações. Dê tempo para Deus agir. No Salmo 86, Davi faz um convite para Deus. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me. E no Salmo 40, Davi diz assim: esperei com paciência pelo Senhor. E ele fez o quê? E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Filho, Deus sempre ouve as suas orações. Então, dê tempo para Deus agir. Não é porque Deus demora para agir, é porque as outras pessoas demoram para responder o chamado de Deus. Então, confie, Deus ouve as suas orações. A oitava razão para você viver é de que você não está sozinho. Saia da caverna, saia do buraco. Deus coloca pessoas na sua vida para te ajudar. Estenda a mão, abrace essas pessoas, aceite o abraço dessas pessoas. Provérbios 18, 24. Abrace um amigo, há amigos mais chegados que um irmão. Nós dependemos uns dos outros. A nona razão para você viver é para você amar essas pessoas que Deus coloque na sua vida. Ame e perdoe. Você merece ser amado, você merece ser perdoado. Mas as pessoas ao seu redor também merecem ser amadas e serem perdoadas. Inclusive as pessoas que magoaram você. E quando você ama e perdoa as pessoas que magoaram você, você está ganhando com isso. Lembra do primeiro texto que eu mencionei aqui? Mateus 18, 21 e 22. Senhor, quantas vezes devo perdoar? Filho, perdoa e continua perdoando. Isso sempre fará bem para você. E João 15, verso 12. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. A 10ª razão para você viver, confie em Deus. Deus ama você. Deus é estupidamente apaixonado por você. Ele conhece cada lágrima sua. Não só isso, Ele enxuga suas lágrimas. Está aqui na palavra. Apocalipse capítulo 21. Ele enxuga suas lágrimas. A 11ª razão, apegue-se à palavra de Deus.
Conforte-se na Bíblia. A Bíblia está cheia de palavras de conforto, de segurança. A Bíblia está cheia de promessas maravilhosas para você. Então se apegue como nunca à palavra de Deus. A 12ª razão, lembre-se da vida eterna. Hoje Deus cuida de você. E Ele promete cuidar de você hoje, mas Ele ainda te promete a vida eterna. E a 13ª razão, João capítulo 10. Dá uma olhadinha lá, por favor. E se você não tem esse texto marcado na sua Bíblia, minha sugestão é que você marque esse texto. João capítulo 10, verso 10. Todas as vezes que você sentir dificuldade, se você esquecer de qualquer outra coisa, fixe seus olhos em Jesus. Se você achar que a sua vida não vale a pena, lembre-se de Jesus. Ele morreu no seu lugar. Ele morreu para você viver. Ele deu a vida dele e Ele pode dar. Ele pode dar, sabe por quê? Porque a vida é dele, a minha não é minha. Nós temos uma vida que pertence a Deus. Eu não posso dar uma coisa que não é minha. Deus deu por amor. Ele tomou todos os meus problemas. Ele tomou todos os seus problemas. Tomou todos os nossos pecados e pendurou tudo na cruz do Calvário. E aqui no verso 10, João 10, 10, ele termina o texto dizendo: eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Filho, Deus é o Deus da vida. Todas as vezes que eu olho para Deus, emana vida. E quando Jesus deu a vida, Ele pegou de volta. E Ele sabia que Ele podia pegar de volta, para distribuir vida para mim e para você. Então não olhe para a morte, olhe para a vida. Não fixe os seus olhos nas trevas, olhe para a luz. Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, eu e você não somos filhos das trevas, nós somos filhos da luz. Saia das trevas, saia da escuridão, saia do buraco, saia da caverna. Deus está chamando você para viver. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Louve ao Senhor. Põe um cântico no seu coração. Porque todas as vezes que você louvar a Deus, esse louvor toma conta do seu coração. Por isso eu escolhi essa música. Porque fizeram um barulho violento no mundo inteiro por causa de uma menina que tinha 13 razões para morrer. Nós temos 10.000 razões para louvar ao Senhor. A gente está lotado de razão para viver. A gente está lotado de razão para louvar ao Senhor. A gente está lotado de razão para entregar a vida nas mãos do Senhor. A gente está lotado de razão para desfrutar de toda a vida que Deus tem para mim e para você. Ele tem vida aqui, com tudo que Ele pode nos oferecer aqui. E Ele ainda tem a vida eterna para mim e para você. Que Deus abençoe você. Que eu e você possamos de fato fixar os olhos no Senhor Jesus. Nos apegar ao Senhor Jesus, o Senhor da vida. Olhar para essas 10.000 razões para louvar ao Senhor e muito mais. E lembrar que nele temos e sempre teremos a vida eterna. Que Deus te abençoe. Vamos ficar em pé e vamos cantar? Com minha alma e meu ser, eu irei cantar, Santo
Eu sei que um dia estarei bem fraco, aguardando minha hora chegar. Ainda assim eu estarei cantando. Por 10.000 anos e por muito mais, com minha alma e meu ser, eu irei cantar. Santo é o teu nome, Pai. Como nunca cantei, vou louvar. Santo é o teu nome, Pai. Com minha alma e meu ser, eu irei cantar. Santo é o teu nome, Pai. Como nunca cantei, vou louvar. Santo é o teu nome, Pai. Santo é o teu nome, Pai. Santo é o teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu amor tão grande por cada um de nós. O Senhor sabe quantas vezes já fomos humilhados pelo inimigo porque passamos por derrotas, frustração. O Senhor sabe que o inimigo maximiza os nossos erros, nossas falhas, nossas perdas, nossos sentimentos negativos. E essas coisas de fato são muito ruins. Mas quando nós olhamos para o Senhor, essas coisas ficam tão pequenas. É tão bom estar ao teu lado. Senhor, para cada vez e para cada razão que Satanás tentar colocar no coração de que não vale a pena viver, que o Senhor coloque 10.000 razões para viver e continuar te louvando. Para cada vez que o inimigo tentar nos convencer de que chega, que não vale a pena continuar em frente, que o Senhor coloque não só 10.000 razões para te louvar, mas que o Senhor mostre a beleza de continuar vivendo e mais ainda, a bênção que é poder te servir e seguir em frente com o teu plano, Senhor. Que o Senhor nos abrace, que possamos sentir hoje mais do que nunca o teu conforto, o teu amor, a vida que temos em Cristo Jesus. Que o Senhor nos encha com essa vida que podemos ter e desfrutar hoje aqui nessa terra, e mais ainda com a vida eterna. Que Jesus seja sempre essa fonte de vida para todos nós, Senhor. Permaneça sempre, sempre, sempre conosco. Leva-nos em segurança para casa, cuida sempre de nós. Estenda a tua mão sobre cada um de nós que estamos aqui, sobre os nossos amigos que nos acompanham, seja lá onde eles estiverem. Que a tua mão repouse sobre nós e derrame a tua bênção, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.